o Espírito de Deus e a natureza humana. Está no capítulo A Lei ou a Liberdade, é capítulo 5. Capítulo 5 da onde? Vamos ver. É o capítulo 5 de Cartas de Paulo aos Gálatas, versículo 16. O que eu quero dizer é isto: deixem que o Espírito de Deus dirija as suas vidas e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana deseja é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana deseja. Esta é uma fase de uma carta de Paulo. Mas em todos os ensinamentos do mestre existe isso. Dos mestres, existe isso. A natureza humana, os desejos da natureza humana são contrários aos desejos da natureza espiritual. Reparem uma coisa, Paulo não fala apenas em ser diferente, mas vai mais além. É contrária, é o oposto. Isso é uma coisa que precisa ficar bem claro. Mas desse tecinho, nós podemos pensar em outras coisas. O que é o desejo? De onde surge o desejo? Das paixões, dos conceitos, das queixas, das verdades. Então nós podemos dizer que as verdades e paixões e queixas do ser humano é o contrário das queixas, paixões e verdades espirituais. Isso também precisa ficar bem claro. É contrária, não diferente só. É o oposto. Mas disso nós ainda podemos adiantar um pouco mais no pensamento. E dizer, por que nós podemos adiantar mais? Porque o conjunto de verdades, crenças e paixões do ser humano estabelece a sua lógica. A lógica através do qual ele possui pensamento. Se é assim, nós podemos dizer que a lógica humana é contrária à lógica de Deus. E é neste ponto que eu queria chegar. A lógica humana é contrária de Deus. Não são só as suas verdades, que não são as verdades universais, mas a lógica, ou todo o conjunto de verdades, é contrária. Isso nos deixa uma coisa, que eu já falei no início do ano passado. Se apegar à ideia de conhecer, de saber, de entender as coisas espirituais, no mínimo, viver uma vida falsa. Viver verdades falsas. Por quê? Porque para se formar as verdades na mente de cada um, é usada a lógica humana.
E a lógica humana é contrária à lógica de Deus. Então, sabe, quando você diz, eu conheço, eu entendi, eu sei, você está se apegando a uma coisa humana, dizendo que sabe da coisa espiritual. E essa não ver que a lógica humana é contrária à lógica de Deus, leva vocês a viver uma situação, no mínimo interessante, se não engraçada. Vocês se transformam em espiritualistas, materialistas. Porque as verdades que vocês dizem que sabem não tem nada a ver com o mundo espiritual. Então você não pode ser espiritualista. Porque espiritualista não é só aquele que acredita ver em si outra coisa além da matéria, mas aquele que vive para essa outra coisa. E como viver para essa outra coisa? Se a sua lógica não lhe deixa cegar a realidade dessa outra coisa? Espiritualista materialista são aqueles que dizem conhecer e entender todo o funcionamento do mundo espiritual que o cerca, mas ainda se preocupa com a hora de comer, ainda se preocupa com o que comer, ainda se preocupa em escovar dente cada vez que como, ainda se preocupa em tomar banho todo dia. Essas coisas são ditadas pela lógica humana. Não são lógica espiritualista. O espírito não está nem aí para covar dentro, aliás, ele nem tem dentro. Ele não está nem aí preocupado com o que come ou o que deixa de comer. Porque, como diz o Cristo, o importante não é o que entra pela boca, mas o que sai pelo coração. Essa é uma coisa que vocês precisam refletir. Sabe, vocês se acreditam espiritualista, mas ainda acreditam na saúde e na doença. Ainda acreditam que determinadas ações podem lhe fazer mal, como por exemplo beber a gazelada. Pode fazer mal para a saúde. Mas você não é espiritualista? Espiritualista não reconhece saúde ou doença. Aquele que quer ser espiritualista de verdade, ele precisa espiritualizar as menores. Fala direito, Fia. Isso. As menores verdades do mundo. E não só as verdades grandes, as verdades consideradas sábias. É preciso trabalhar no pequenininho. Para quê? Para ir paulatinamente se libertando da lógica humana. Senão ele fica sempre no meio termo. Quando quer, se transforma em espiritualista. Quando quer, é um materialista, um ser humano. Este é o fantasma que o Krishna define, que ele diz, mente, você vagueia como um fantasma.
E essa é exatamente desses espiritualistas que o Kine está falando. Porque são seres que acham que estão presentes em dois mundos. Vivem dois mundos, uma ideia espiritualista e uma ideia materialista, o dia inteiro. Transitando para lá e para cá, e por isso o termo vagueia. Este é um aspecto que vocês precisam entender. Para quê? Para que tem que entender isso? Para assumir de vez que você não tem condição de saber ou conhecer o mundo espiritual. Que essa história de elevação espiritual, para vocês é conto da carrocinha. Porque como você pode se elevar se você vive a lógica humana, se elevar espiritualmente, se você vive a lógica humana? Não se serve a dois senhores ao mesmo tempo. Essa é uma fase de Cristo. Não adianta você querer servir a Deus, você querer fazer por Deus, você querer estar no mundo de Deus, se a sua lógica não lhe faz chegar até lá. E como eu já disse, todo o nosso trabalho foi sempre no sentido de destruir alguma coisa. E é preciso destruir a ideia de conhecer, saber, entender o mundo espiritual. Porque se você se pende ao mundo espiritual que é criado pela lógica humana, você não andou para lugar nenhum. Então também, como disse o ano passado, no início do estudo da Boca da Felicidade, parem dessa buca, que essa buca é inútil. Consciente-se, como eu disse outro dia para o moço que começou a me fazer um monte de perguntas sobre a consciência crítica, sobre isso, eu disse: moço, você está querendo ir longe demais. Volte para a sua vida. Este é o conselho que eu estou dando mais uma vez. E queixam tudo isso que vocês imaginam saber, porque vocês não sabem. Como eu já disse, há uma diferença muito grande entre o que eu falo e o que você ouve. E consciente-se naquilo que você acha que pode agir, que é a sua vida. Que é viver a sua vida. Sabe o que é a sua vida? É aquilo que passa debaixo do seu nariz enquanto você está pensando no mundo espiritual. Os acontecimentos vão se sucedendo, as coisas vão passando e você está preocupado com o outro mundo, está preocupado na doação de energia, e fazer eco, e fazer isso, e fazer aquilo. Está completamente perdido porque não faz o que tem para fazer, que é agir na sua vida.